Olá, amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 41, é um salmo de Davi, que diz assim: Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: Misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochilam contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava o meu pão voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Mais um salmo lindo de Davi, né? Um salmo belíssimo. Aqui está dizendo para o mestre de música, salmo davídico. E eu gostaria de destacar nesse salmo os primeiros 3 versículos que dizem: Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará o desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. É certo que todos nós, depois da pandemia, né, depois desse período difícil que todos passamos, pós-pandemia, a gente empobreceu o país, o Brasil. Muita gente, né, por causa da necessidade que houve do lockdown e das pessoas se isolarem para não se contaminar com a Covid-19, muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam empregos. Quem não perdeu emprego, houve uma redução salarial. O fato é que a gente está mais pobre, né? O país ainda está naquele processo de reconstrução, de retomada da normalidade, e a gente ainda está vivendo esse momento. E hoje eu estava lendo uma notícia muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi no portal PE10, diz o seguinte: pobreza e extrema pobreza batem recorde em Pernambuco. 1,8 milhão de pessoas vivem com menos de R$ 171 por mês. Veja a situação, a que nível chegou, né? Que nível está. Realmente de muita dificuldade, de muita pobreza. As pessoas que andam de transporte coletivo eu não sei se tem observado o que eu observo quando uso. Muita gente pedindo esmola nos coletivos, muitos ambulantes dentro do transporte público, isso no ônibus, no metrô. Aqui em casa mesmo, muita gente bate aqui na porta pedindo ajuda, isso tem crescido. Você vê isso nos sinais de trânsito, quando os carros param, as pessoas sempre abordando, pedindo ajuda, né? Nos sinais, vendendo muito, aumentou muito o número de ambulantes, de trabalho informal, pela necessidade que há de sobrevivência, né? Então a gente está vivendo um tempo ainda muito difícil, muito escasso, e a palavra de Deus, ela nos alerta para como a gente deve se comportar nesses tempos, né? O Senhor diz: feliz é aquele que se interessa pelo pobre. É certo que a gente sempre
há alguém mais pobre do que a gente. Por menos que a gente esteja, alguém pode dizer, bom, mas eu não tenho nada, eu não tenho nem para mim. Tem, sim. Sempre existe alguém que precisa mais do que a gente. Aquela roupa que a gente não precisa mais, é útil para outra pessoa, um sapato, né? Uma feira que você pode doar, ou 1 quilo de alimento não perecível. A gente sempre pode ajudar alguém. Eu me lembro quando eu era criança, assim, por volta de 8, 9 anos de idade, nós morávamos ali em Água Fria, né, no morro mesmo. Nós morávamos naquelas ladeiras ali do córrego Alto Santa Terezinha, ali São Sebastião. E a gente era uma família muito humilde, sabe? A gente tinha poucos recursos naquela época. E dizem meus irmãos que eu, como sou mais nova, já nasci numa época melhor da minha família, mas minha família passou por muitas dificuldades quando os meus pais vieram de Caruaru para fazer a vida aqui. Eles casaram e vieram para cá, e eles vieram muito pobres, e aqui eles foram nascendo os filhos, e eu fui dessa família última. Mas eu me lembro bem, as minhas recordações da minha infância é que a gente tinha uns vizinhos, né? Todos eram pobres, mas a gente tinha uns vizinhos que era mais pobre ainda do que a gente. Eu me lembro da caridade que a minha mãe fazia naquela época, né? Eu tinha um vizinho lá que era um senhor, ele era esposo de uma amiga de mamãe chamada Bio, Dona Bio. E esse senhor, ele tinha câncer, ele estava já numa fase bem difícil, em casa, magrinho. E eu lembro que mamãe, eu era como a caçula, né? A caçula sempre vai ali no mercado comprar uma coisa, vai ali na casa de fulano levar. Eu era sempre a menina do recado que transportava essas coisas. Mamãe mandava eu ir. Vai lá na casa de Dona Bio levar essa sopinha para o esposo dela. Vá na casa de Dona Bio levar uma xícara de café com pão. Eu fiz muito isso, eu me lembro muito isso. E acima da casa da gente também tinha uma senhora que ela era uma prostituta do cais. Naquela época existia isso, né? Eu estou falando, gente, de muito tempo atrás mesmo, né? Eu tinha 8 anos. E aquela senhora chamada Bila, essa senhora morava acima da casa da gente, ela passava dificuldade, ela era uma prostituta do cais, ela só conseguia aquilo, o mantimento quando aqueles navios de marinheiros chegavam, e ela vivia de prostituição mesmo. E mamãe sabia de toda a história dela, mas quando ela estava passando necessidade, minha mãe também mandava, Guida, vá ali na casa de Dona Bila e leve uma xícara de café para ela, leve um pão. Eu me lembro que do pouco que a gente tinha tão pouco, mesmo assim mamãe ainda fazia caridade para aquelas pessoas. Essas memórias da minha infância, elas não morrem nunca, porque foi a parte mais bonita que eu aprendi com a minha mãe, foi essa coisa da partilha, sabe, do socorro ao pobre, né, de ver que ela fazia muito isso. E aconteceu também dessa senhora, a Bila, ela não tinha filhos, ela não tinha ninguém, ela morava numa casinha bem humilde ali, e ela morreu ali naquela casa. E eu me lembro que quando foi mamãe até que descobriu, né, como ela conversava muito, vinha, falava dali mesmo sentadinha, mamãe notou a ausência dela, e quando foi na casa dela encontrou, ela já estava falecida na casa. E aí a gente também era tão pobre que a gente não podia fazer o enterro daquela senhora, mas mamãe foi quem tomou a frente de resolver, né? Chamava assim, aquelas pessoas que eram muito pobres, indigentes, eles eram enterrados pela caridade. E aí mamãe foi na prefeitura e resolveu e fez aquele funeral daquela senhora. Então, assim, sempre há alguém mais pobre do que a gente, sabe? A gente, hoje, né, graças a Deus, a minha família prosperou muito, nós prosperamos muito. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo a época das vacas gordas, né? Comparando ao período anterior, né? Período que precedeu a gente. Mas eu olhando para esse salmo que o Senhor diz isso para a gente, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempo de adversidade, o Senhor protegerá e preservará a sua vida, Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá no leito de enfermidade e da doença o restaurará.
É certo que a gente não deve fazer caridade, nenhuma obra de filantropia esperando receber em troca, né? Porque Jesus disse assim, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, ou a esquerda o que faz a direita. Não faça esperando receber, né? E Jesus disse também que a nossa esmola ela deve ser de forma discreta. Então a gente não precisa tocar trombeta, não precisa anunciar para ninguém as coisas que a gente faz, mas o Senhor recompensará. Então ele está dizendo aqui que a gente deve realmente se importar com aqueles que são mais pobres do que a gente, né? A gente não deve fazer esperando recompensa, mas a palavra de Deus aqui no Salmo 41, ela tem essas promessas para a gente, né? Embora a gente, como eu estou falando, a gente não deve fazer esperando a troca, a gente não deve fazer esperando ser visto, né? Jesus diz, considere suas esmolas, né? Que não faças para ser visto pelas pessoas. Então, assim, mas a palavra de Deus diz que é feliz aquele que atende ao pobre. E eu queria compartilhar isso com vocês nesse dia, porque há tanta gente, minha gente, precisando, há tanta criança sofrendo, há tanto idosos por aí nos abrigos e nas ruas, né? E se a gente for esperar só que os governos tomem a direção, é complicado. Então, eu acho assim que o que a gente puder fazer, o pouco que a gente puder ofertar a essas pessoas, né? As pessoas que batem aqui hoje, bateu um senhor aqui na minha porta logo cedo pedindo um auxílio. E a gente vai tirando daquilo que a gente tem, né? Do pouco que a gente tem para dar, mas a gente deve compartilhar, porque o Senhor se alegra quando a gente estende a mão para o irmão, quando a gente atende ao pobre. E ainda que a gente não tenha muitos recursos para doar, para muito recurso para ajudar muita gente, como a gente gostaria, mas a gente tem um recurso que todo mundo tem, está ao alcance de todos, é a oração. Que a gente possa orar também por essas pessoas, orar pela nação, orar pelas cidades, né, pelos estados, para que Deus dê, pelos políticos, para que Deus tenha misericórdia, para que tenhamos dias melhores, para que o país saia desse caos que está, né, dessa situação financeira, dessa crise, né? Que haja mais emprego, que haja pão em cada mesa, na casa de cada pessoa. A gente tem esse recurso que a gente pode fazer, a gente pode orar e Deus pode mover muita coisa, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Pai querido, eu te peço, Senhor, por aqueles que estão necessitados, Pai. Obrigada por tua palavra. Nós acabamos de ler, Senhor, que é feliz aquele que atende ao pobre, aquele que se interessa pelo pobre, Pai. E a gente quer fazer isso, Senhor, do que a gente tem, muito ou pouco, a gente quer ofertar, a gente quer socorrer, a gente quer usar, Senhor, os nossos recursos para a glória do Teu nome. Abençoa todas as pessoas que estão escutando essa mensagem, aqueles que vão ouvir essa palavra, para que eles sejam tocados também, Senhor, para essa obra de filantropia, de ajuda, de socorro àqueles que necessitam. A gente sempre tem algo a ofertar, Pai. Abençoa as nossas vidas e que todos, Pai, possamos ter um final de ano feliz, possamos ter uma mesa, pelo menos o pão de cada dia, ter uma mesa com o básico, que não falte, Senhor, as nossas necessidades básicas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, eu encerro aqui com vocês hoje o Salmo 41 e desejo que Deus os abençoe ricamente e que a gente possa partilhar um pouco daquilo que a gente tem, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.